Olá, sejam bem-vindos de volta a mais um episódio do podcast Trad Talk. Hoje estou aqui com outra grande amiga. No mês passado eu entrevistei o Ricardo Montagnoli, que é um grande amigo meu da faculdade. E hoje eu estou aqui com a Mariana Sasso, que também é outra grande amiga minha. Não estudou comigo na faculdade, mas somos grandes amigas e colegas de profissão também. Seja bem-vinda, Mari. E nesse caso também não tem como eu chamar ela de Mariana, como o Ricardo não chamava de Rick, a Mariana não tem como eu chamar de Mariana, eu chamar ela de Mari. Tudo bem, Mari? Tudo bem. Tô super contente de estar no nosso podcast, na nossa conversa. Então, nosso bate-papo. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço. E por ter topado conversar um pouquinho sobre a sua experiência, que como a gente já conversou antes, eu acredito que seja muito enriquecedora e que vai ajudar muita gente. Então, vou começar apresentando a Mariana Sasso. Ela é tradutora há 12 anos, ela trabalha mais do que eu sou tradutora há 10, vou fazer 11 anos. Mas também sou mais velha, né, amiga? Sou mais velha. A gente abafa o caso. A gente abafa esse caso. Ela é tradutora, então, técnica também, na área técnica, há 12 anos, e no mesmo par de idiomas que eu, inglês e português. Quer começar falando um pouquinho mais sobre o que você faz, Mari? Ou sobre como você começou? Fique à vontade. Então, eu comecei, na verdade, sempre. Eu acho que, não sei, deve ser uma coisa muito semelhante com todos os tradutores ou com quem trabalha com línguas, assim, de alguma forma. Sempre começa, eu acho que nesse ponto, eu era apaixonada por inglês, ou eu era apaixonada por espanhol. E comigo era assim, eu era uma criança que eu prestava atenção no inglês dos filmes, eu ficava fascinada por aquela língua, eu que ficava repetindo na frente da televisão, eu ficava encantada. Aí os meus pais, não, vamos colocar essa menina no inglês. Eu devia ser catatal, 5, 6, 7, né? Tava sendo alfabetizada. E eu nunca parei de fazer inglês, assim. A infância toda, a adolescência toda. Eu lembro que os meus pais faziam um esforço financeiro super grande, assim, pra mim e pra minha irmã estudar, mas eu amava. Pra mim aquilo era uma paixão. E aí eu fui sempre fazendo inglês, e era uma matéria que eu me dava muito bem, que eu gostava muito. Eu sempre gostava muito de línguas mesmo, de português também. E aí eu fui crescendo, falei, acho que eu vou querer dar aula de inglês. Acho que vai ser essa a minha profissão. Acho que eu vou ser professora de inglês. E surgiu uma oportunidade, já era mais moça, vamos por 18 anos. Eu já tava com 18, eu tinha tava terminando o terceiro colegial. Surgiu uma oportunidade, uma grande amiga minha também, que trabalhava comigo lá, a Gabriela, falou, tem uma vaga aqui, quer começar? Comecei nessa escola de idiomas aqui de Mirassol. E eu fiquei lá 5 anos. 1 ano antes de entrar na faculdade e os outros 4 anos da faculdade dando aula de inglês. Foi muito gostoso, foi muito enriquecedor, mas cada ano que passava eu ia percebendo que não era ali que eu tinha o meu talento, não era para fazer aquilo. Eu não desgostava, eu não detestava, mas eu percebia que não era aquilo que me realizava. E isso foi passando os anos da faculdade. No último ano da faculdade, eu já estava bem decidida que eu não queria dar aula de inglês de jeito nenhum, que não era a minha praia, e que eu gostava mesmo era de produção textual, eu gostava de escrever, eu gostava de ler, né? Naquela época eu ainda lia, hoje eu já não leio mais, meu cérebro foi comido pelas redes sociais, mas naquela época eu lia, era uma delícia e tal. Aí, no meu último... Vou ficar falando, viu? No meu último ano de faculdade, surgiu... Eu sempre tive vontade também de ir para os Estados Unidos, eu queria conhecer os Estados Unidos ou a Inglaterra, mas eu tinha uma paixãozinha por Estados Unidos. Eu fiz faculdade de letras, tradução, na Unilago, em Rio Preto. Só fazendo um contexto aqui, a Mari é de Mirassol, no interior de São Paulo, que é ao lado de São José do Rio Preto. De São José do Rio Preto. Em São José do Rio Preto tem o IBILS, que é o Unesp, que é onde você se formou, que é referência em tradução no Brasil. Eu não entrei lá, não entrei no IBILS, eu prestei um primeiro ano, depois que eu prestei e não passei,
eu tinha 18 anos e eu era super, super insegura, eu sabia que eu queria fazer alguma coisa na área de inglês, de letras, de línguas, mas eu sabia também que acho que não ia dar certo como professora, não sei, não queria dar aula em escola, assim, eu não queria dar aula em escola, então eu tava super confusa. Eu sou a filha mais velha, assim, eu não. Ninguém tinha ido na faculdade, assim, eu não tinha uma irmã mais velha que tinha ido na faculdade pra eu me inspirar, por exemplo, pra me dar confiança. Eu sempre fui muito medrosona, assim, mas insegura. Eu fiquei com bastante medo de entrar na faculdade, assim. Então eu lembro que na época eu conversei com os meus pais e pedi um tempo, assim, e foi tranquilo. Aí eu fiquei 2 anos depois do terceiro colegial sem entrar na faculdade. Eu comecei a trabalhar nessa escola de idiomas. No outro ano, o ano seguinte, eu ainda não estava segura do que eu queria, assim. Eu continuei sem fazer faculdade. Então, eu só fui entrar na faculdade 2 anos depois do terceiro colegial. E aí, eu já nem tentei o IBILSE de novo. Eu prestei uma vez só a Unesp e nem tentei de novo. Já fui direto fazer a matrícula na Unilago, prestei o vestibular, mas a gente sabe como é que é o vestibular para faculdade particular. Eu amei fazer a faculdade na Unilago. Os meus professores foram incríveis. Eu amei a faculdade. Conheci 2 amigas que eu carrego até hoje no meu coração. São pessoas muito queridas na minha vida. Mas não fiz IBILSE. E aí, no último ano da faculdade, uma dessas minhas amigas falou: Mari, você viu esse programa de au pair que tem aqui? Tá tendo uma promoção, eles estão baixando o preço. Eu fui lá ver. E aí, quando eu vi, era um valor que dava pra minha família pagar. Os meus pais precisaram me ajudar, eu precisei convencer eles que ia ser au pair. Tipo, minha mãe, 4 anos atrás, você não tinha coragem nem de entrar na faculdade sozinha, agora você quer ir pros Estados Unidos. Mas eles me ajudaram, sabe? Me incentivaram. Depois que meu pai entendeu que eu não tava, tipo, fugindo do Brasil pra nunca mais voltar, né? Aí eu fiquei 2 anos. Já vou encerrar a minha parte do começo da tradução. Mas eu fiquei 2 anos nos Estados Unidos sem começar a trabalhar. Fiquei esses 2 anos depois da faculdade lá, vivendo como au pair. E aí, quando eu voltei, eu já voltei mais convicta: olha, eu vou começar a procurar um emprego de tradução. Que foi exatamente em 2018. E foi quando eu tive meu primeiro trabalho com tradução. Então, na vida, eu só trabalhei com isso. Esses 5 anos que eu dei aula de inglês. Depois eu fui au pair 2 anos, que foi um período meio sabático, assim, que eu tirei pós-faculdade. E de 2018 pra cá, eu sempre trabalhei só com tradução e eu faço tradução técnica. Eu gosto de falar isso, até a gente estava conversando antes, porque eu não faço legendagem, por exemplo, nem dublagem, que vai ser o caso do Rick. Eu não faço tradução de livro, não faço tradução literária, não faço tradução de nenhum outro tipo de audiovisual. Apesar de que eu faço, assim, algumas legendas pro TED Talks, que é um trabalho voluntário e é um outro tipo de mídia, né? Mas o que eu ganho mesmo, o meu ganha-pão, a minha vida, a minha profissão é tradução técnica. É isso que eu sempre fiz desde 2018. E as nossas áreas são muito parecidas também, né? Você também trabalha bastante com TI e agora está começando na área criativa, né? De transcriação. Sim, a área de TI não é uma área... É que a própria área de TI já se divide bastante, né? Porque você tem software, você tem interface do usuário, você tem hardware, você tem vendas, tem a serviço técnico, tem tudo dentro da própria parte de TI. Eu não posso dizer que eu ame a parte de TI, não é a parte que eu mais gosto, nem nunca foi. Mas é a parte, inegavelmente, em todo o mundo, que é a que mais tem demanda. Tem demanda pra tudo, tem vaga pra tudo dentro da TI. Acho que na TI, eu não sei se alguém passa fome. Porque a TI é a área que faz o mundo girar hoje, né? Então, é a que mais tem demanda com tradução mesmo. E foi a que eu mais fiz até hoje, na área de TI. Na época que a gente trabalhava junto, também a primeira etapa que a gente trabalhou juntas, eu pegava, não lembro se você pegava também, mas eu pegava vários contratos, assim, não aqueles contratos grandes nem mais complexos, mas contrato de termos de usuário, termo de serviço, ou às vezes contrato de privacidade, né? Esses contratos que são mais simples, né? Não tô falando no sentido de menosprezar, mas é uma linguagem mais simples do que se você for traduzir, por exemplo, conteúdo de outro tipo de lei ou de tribunal mesmo, que acontece dentro do tribunal. São coisas mais
mais complexas, e nessa área eu não tenho experiência. Mas agora, mais recentemente, eu tenho feito mais conteúdo, estou fazendo um pouco mais de conteúdo criativo mesmo, na área de marketing, de blog. Outra área que também tava muito, sempre tinha muito texto, pelo menos até o pré-pandemia, apesar de que eu acho que não vai parar. Isso daí, que é um setor de hoteleiro, de viagem, de turismo, teve um super baque, está tendo, a coisa tá super assustadora, mas o mundo isso eu acredito que vai retomar, sabe? Então, o conteúdo de criativo para turismo, hotelaria, sites de viagem, sites de hospedagem, isso também é um conteúdo que eu fiz bastante. E não vai parar, eu acho que não vai parar. Assim que retomar, vai ter um boom de novo, né? Uhum. Bom, aí depois você falou que depois que você formou na faculdade, que você foi em 2018. Não, 2000. Eu formei na faculdade bastante tempo atrás. Eu formei. Falhou Não, eu formei. Que eu tava falando 2018, né? O tempo todo eu falei 2018, mas é 2008. Então, por isso deu bug. Justificado. Eu falei assim, gente, eu acho que ela falou 2018, mas 2018 é 2 anos atrás. Várias vezes eu falei 2018, realmente. Não, foi 2008. Eu formei na faculdade em dezembro de 2005. Aí, quando foi janeiro de 2006, eu já tava dentro do avião, indo para os Estados Unidos. Chorando daqui até lá. Nunca chorei tanto na minha vida. Mas eu fiquei 2 anos lá. Fiquei 2006 inteiro, 2007 inteiro. E aí, quando eu vim embora, em 2008, não 18, 8, que eu comecei a trabalhar com tradução. Tá. E aí... pode falar. Então, uma coisa que acontece, e eu tenho pra mim que claro que eu me formei faz bastante tempo, né? Eu formei em 2005. Talvez as coisas estejam bem diferentes hoje. Mas pelo menos até 2005, eu digo com toda certeza, a gente saía da faculdade mais ou menos do mesmo jeito que entra, no sentido das questões práticas. Na faculdade você estuda várias matérias, aprende muita coisa, conhece gente, você desenvolve em muitas coisas, mas na prática você sai do jeito que você entrou. Eu acho que mesmo que a faculdade ofereça, por exemplo, empresa júnior, a Unilago sempre teve, em todas as... até na tradução tinha empresa júnior dentro da faculdade, apesar de que eu não participei. Mas mesmo assim, você não tem uma experiência que você pode falar assim, deixa eu bater na porta, deixa eu ver como que começa, que eu tenho uma noção. Eu saí sem noção nenhuma. E aconteceu uma coisa que foi muito legal comigo, e eu sou muito grata por todas as minhas experiências assim, de trabalho até aqui, mas o começo foi muito importante pra mim, e depois ele vai dar um arremate agora, na minha mais recente fase da minha vida profissional. Eu tava aqui em casa procurando emprego, eu não sabia nem por onde começar, mas eu tava procurando. E aí, uma amiga minha que fazia mestrado na Unesp de São Carlos falou, eu vi esse panfleto aqui, que estão procurando tradutor aqui em São Carlos. Eu mandei meu currículo, fiz... Então, até o momento eu não sabia nada, mas aí depois eu fui entender que era assim. Ele era um escritório pequenininho, não tinha fachada, não tinha nada. Ele era uma sala pequenininha e ele tinha um contrato físico, um contrato mais longo de tradução de máquina, acho que chama plotadoras. Elas são aquelas máquinas impressoras gigantes, tipo que tem no Sesc, que imprime grandes quantidades de caderninhos. Então a gente traduzia ali única e exclusivamente o conteúdo do manual de usuário para essas máquinas gigantescas que não são impressoras caseiras, né? E o manual de serviço. Então, assim, extremamente técnico, sabe? Levante a tampa, puxe o cartucho, encaixe o papel, e aí se dá problema, o que você vai fazer? Mas eu, hoje, olhando pra trás, não teria eu acho que não tem, é um jeito muito sensacional de começar, sabe? Porque você começa mesmo com uma linguagem, com um tipo de material mais simples, menos elaborado linguisticamente. E foi ali, naquele emprego, que eu falei pra ele assim, eu não sei nada. Falei, eu só tô com meu diplominha aqui chacoalhando, eu não tenho experiência. Ele falou, mas é isso que eu quero, pode deixar que eu vou te treinar. E ele me treinou, o seu Eduardo, ele me treinou, ele que me mostrou o Trados, que me ensinou. Naquela época, em 2008, era outra coisa, o Trados não era isso que ele é hoje, o estúdio.
ele que explicou como é que funcionava, e ele foi me mostrando, então foi ali, e ali era uma salinha pequenininha, só que ali dentro tinha tudo. Então tinha a mocinha que recebia a ligação, que seria a secretária, depois tinha as meninas que preparavam o texto pra gente trabalhar no Trados, tinha as tradutoras, depois a gente devolvia para outras meninas. Então, assim, era um mundo de uma agência de tradução em miniatura. Mas foi ali que eu vi como é que funcionava, entendeu? Ele tinha tudo assim, unitário, mas ele tinha tudo e foi muito, muito, muito legal aquela experiência. Só que eu, de novo, não estava muito preparada emocionalmente. Eu não aguentei ficar lá em São Carlos, eu tinha muita saudade de casa. Eu tinha acabado de chegar de 2 anos fora, eu tinha muita saudade de tudo. Então eu fiquei 1 ano em São Carlos nesse escritório, pedi pra sair e voltei pra Mirassol. Aí ele falou, não, tudo bem, eu era carteira contratada, assinada. Ele falou, tudo bem, vai pra casa e a gente vai mandando tradução pra você pra casa. Porque ele tinha mesmo alguns tradutores externos. Nessa transição você continuou registrada ou você passou a ser freelance? Não, aí a gente terminou o contrato, eu não sou mais registrada nem nada, vim pra casa. Inclusive, eu nem tinha muita vontade de trabalhar pra ele naquele momento, eu queria procurar alguma outra coisa, tal, mas ele continuava me mandando trabalho e foi muito bom. E logo em seguida, procurando na internet, eu encontrei uma agência, também em São Paulo, mas aí eles não precisavam, que foi lá que a gente se conheceu profissionalmente, que foi quando a gente trabalhou junto, em 2010, 11, 12, 13... trabalhava aqui de casa, freelancer também. Depois eles me contrataram, depois eu fui carteira assinada com eles, mas trabalhando aqui em casa, aqui em Mirassol, trabalhava lá. Gente, naquela época, olha, eu não imagino, tem 2 coisas que eu não imagino. Primeiro que eu não imagino o que era o mundo da tradução sem ser a internet, que é um mundo... Porque se a gente for pensar, né, na tradução, a internet existe muito pouco tempo. Tudo o que existe no planeta que um dia foi traduzido, a grande maioria foi traduzido sem internet. Então, esses tradutores, gente do céu, eles precisam estar no lugar dos santos no céu. Porque como que eles traduziam sem internet, sem Google? Eu já sou da era do Google, eu nunca traduzi, nem sem ferramenta de tradução. Então, perdi o que eu ia falar, mas... eu lembro que eu ia comentar que naquela época era super difícil trabalhar em casa para uma empresa de São Paulo, no sentido de que a minha internet caía o tempo inteiro. 10, 12 anos atrás era outro tipo de computador, o computador não dava certo, não aguentava o Trados, e depois o Trados vinha um outro que era mais pesado. Então, assim, era super loucura. Hoje tá 1000 vezes mais fácil, sabe? Nesse sentido. Eu lembro que eu precisava mandar nota fiscal e eu não tinha o scanner, então eu pegava com meu pendrivezinho, ia lá na papelaria, imprimia a nota fiscal pra pôr no correio, mandar pra São Paulo, pra eles poderem me pagar. É super diferente, faz tão pouco tempo se você for ver, né? Hoje você só pisca assim, ó, ele já sabe que ele tem que te pagar. Ou você dá um comando, ele já sabe que chegou. A gente nem entrega mais projeto, né, Carol? É poucos projetos que a gente entrega, é tudo pela plataforma. Você vai lá, tipo, né? Você diz, dá o comando, né, teoricamente. Em termos gerais. Foi assim. Quanto tempo você ficou nessa agência? Eu fiquei de 2010 a 2013. 3 anos. Eu fiquei 3 anos. Eu fiquei 2 anos com eles CLT e 1 ano freelancer. Mas você começou freelancer e depois virou CLT? Eu fui freelancer, assim, 3 meses. Eles me contrataram no 3º mês. Aí eu fiquei o restante do tempo. Deu 2 anos, aí eu saí e fiquei mais o restinho, sabe assim, não foi cravado. Entendi. Foi meio que misturado. Freelancer ou não. A Mari comentou que a gente trabalhou junto, mas eu era freelancer na época e foi a primeira agência com a qual eu trabalhei. Então, deu um tempo aí, né, de ela ter começado antes e depois eu ter entrado e começado a trabalhar com eles. Trabalhei também muito tempo com eles. Mas eu não lembro quanto tempo. Não lembro se eu saí primeiro ou você. A minha memória é uma coisa maravilhosa, né? Então, é aí que eu quero chegar. Que eu acho que talvez possa ser interessante para esse pessoalzinho novo que tá vindo, talvez. Não que eu esteja falando do alto da minha experiência, porque eu tenho muito chão pela frente ainda, muita coisa para aprender. Mas eu lembro, você vai lembrar hora que eu começar a contar, naquele último ano, quando a gente saiu mais ou menos juntas. Porque o que estava acontecendo? A gente
para trabalhar naquela agência, eles meio que, entre aspas, obrigavam a gente a ter o Trados, a ter a ferramenta com qual a agência trabalhava. Então, todo mundo para trabalhar lá investia para ter o Trados. Então, em 2013, estava entrando a questão do post-editing, que as empresas adoraram a ideia, porque para eles ia ser uma forma importante de talvez como é que fala? Pulverizar mais volume e economizar um pouco de dinheiro. E eu lembro que na época nós duas e mais uma outra galera tava super assustado. O que seria esse negócio de post-edit? Como que a gente vai se adaptar a isso? E a gente se sentiu financeiramente lesado, no sentido de que a gente agora não ia mais usar o Trados, que a gente investiu tanto para comprar, e esse negócio de post-editing a gente tá traduzindo. Bom, enfim, demorou um tanto eu acho, pra gente se adaptar, assim. E nisso, eu parei de trabalhar nessa agência. Eu falei, ó, com post-editing eu não quero, não vai dar certo. Esse jeito que vocês estão fazendo, pra mim, eu tô me sentindo lesada. Enfim, parei de trabalhar com eles. E eu lembro de ter ficado uns meses, assim, apertada e preocupada. Tipo, o que eu vou fazer? Que eu vou ter que me adaptar a esse post-editing? Eu não tô entendendo como é que funciona. Eu tô achando que isso daí é uma coisa que vai acabar com os tradutores, porque a gente agora não vai mais traduzir. Enfim, fiquei super assustada na época. E comecei a procurar outro tipo de emprego em outro lugar. Eu queria trabalhar fixo, eu queria ser CLT, como eu sempre preferi mesmo. A minha tia, irmã da minha mãe, que pra mim é uma segunda mãe muito querida, ela trabalhava na PwC, e a PwC em São Paulo, não é em todas as unidades, mas em algumas unidades de alguns países ela tem um departamento interno de tradução. E a minha tia me falava, ó, tem departamento aqui dentro, mas é super... não é assim, né? Não é, tipo... não tem como mandar seu currículo, ela falava, não tem como fazer isso. E eu acho que a minha tia tinha um pouco de pé atrás, porque eu tava meio que começando, eu não sei se ela tinha muita segurança. Mas aí um belo dia ela falou, ó, fiquei sabendo que tem uma vaga. Você quer que eu passe pra você o contato da responsável da vaga? Claro! Aí ela me passou o contato da gerente do departamento de tradução. E a moça falou assim, Mirassol, mas você tá longe. É aqui em São Paulo. Eu falei, eu quero fazer esse processo seletivo. Depois se eu vou passar, não sei. E foi um processo super rigoroso, assim, o da PwC. Um processo que eu admiro bastante. Foi bem rigoroso, assim, no sentido de conhecer mesmo a pessoa, a experiência, sabe? Eles eram... não sei como que tá hoje, mas era uma empresa que investia muito em saber o relacionamento com aquele que eles estão contratando, com o funcionário e tal. Bom, 3 meses demorou o processo seletivo. Passei. Aí eu falei, não, fiquei extremamente feliz e mudei para São Paulo para trabalhar interno. Quando chegou para trabalhar interno num departamento de tradução de uma empresa desse porte, entendeu? Eu conheci o departamentinho de São Carlos, que amava, mas... e foi tudo na minha vida. Mas ali eu tava num negócio gigantesco, né? De proporções enormes, outro tipo de vida, outro estilo. Você não vai trabalhar de tênis, nem de calça jeans quando você fica em casa, ou... é outra realidade. É uma empresa mesmo, né? Não é uma agência de tradução, então... Não, inclusive não tem nada desse negócio descolado, não, que nem tem em agências. A PwC é uma empresa de auditoria, é uma coisa bem mais cartesiana, mais formal, né? Sem desmerecer um ou outro, mas é outra realidade. Então eu precisei me adaptar a isso. Só que essa parte toda externa, das formalidades, dos procedimentos... porque numa empresa desse porte tem procedimento para tudo, de entrada, de recebimento, tudo, tem procedimento para tudo, o que eu acho bom também. Mas para mim o mais interessante foi desaprender a traduzir do jeito que eu traduzia e aprender a traduzir dentro de um contexto de empresa, em que o core business da empresa não era tradução, entendeu? Eu trabalhava num departamento anexo. A empresa vivia e sobrevivia em todo mundo de outro tipo de produto. A tradução era um serviço anexo ali dentro, então nem era tão relevante assim para a existência da empresa, né? Então, ali dentro quem era o importante eram os auditores, os gerentes, as pessoas que trabalhavam no cliente, né? Eu era uma tradutora e havia vários departamentos lá dentro que são anexos, né? Tipo secundários, assim, no sentido de que não eram o core business. Mas era... então aí, por exemplo, a entrega de trabalho
era literalmente no papel, a gente recebia uma pasta com o documento impresso, a gente não devolvia mais nada por e-mail. O que a gente tinha que fazer era comparar documento por documento no papel, na caneta e no lápis. E eu não falo isso numa situação retrógrada, mas numa situação de que era a gente estava traduzindo um material com extrema confidencialidade e extrema potencialidade de dar ruim. Então, cada vírgula não podia passar. A gente tinha que bater vírgula por vírgula, número por número, tudo bonitinho, na caneta, no lápis, com muito critério, devolver na pasta, imprimir, conferir. Era uma outra realidade, sabe? Somente um tipo de documento, somente o tipo de documento financeiro. Já não é aquela coisa que é na empresa, né, na agência de tradução, que você recebe um pouquinho de jurídico, um pouquinho de marketing, um pouquinho de carro, um pouquinho de TI, né? Na agência de tradução você vai pegando o que eles mandam você pegar, dentro daquele seu escopo que você acredita que você pode entregar um bom trabalho, né? Na agência foi totalmente diferente. E uma das coisas que eu adorava na agência é você chegar às 8 da manhã e sair às 6 da tarde, sabe? Isso é muito gostoso. Pra mim era muito bom. Tem gente que prefere uma flexibilidade de horário, mas pra mim, chegar lá, o projeto tá separadinho. Eu trabalho, depois eu vou embora, tchau, e vou embora. Pra mim isso era muito gostoso. E é até hoje, inclusive até hoje prefiro. Isso era muito bom, assim. Deu horário, terminou. Foi muito legal. Mas aí eu saí de lá e fui para uma agência de tradução em São Paulo também. Aí era uma agência somente de tradução. Depois da PwC, isso. Eles estavam passando por uma mudança e mais uma vez, gente, tudo que eu faço nessa vida é com medo. Mais uma vez eu tava com medo, eu falei, esse departamento vai fechar. Eu falei, eles estavam passando por uma reformulação lá dentro e eu fiquei encanada que o departamento ia fechar, que não vai dar certo. E aí surgiu uma oportunidade numa agência de tradução em São Paulo. Falei, eu acho que é interessante, eu acho que é um movimento importante na minha carreira. E aí eu fui trabalhar nessa agência. E aí foi uma experiência legal também, porque foi CLT dentro da agência. Porque quando eu trabalhei para a primeira empresa, eu trabalhei em casa, né? Mesmo sendo CLT, eu tava aqui em Mirassol. Tinha que levar o pendrive lá na papelaria. Lá em São Paulo, agora essa minha última experiência, não. Foi dentro da agência, eu via como funcionava. Foi muito interessante também, mas aí já é outra realidade. E como foi a sua experiência dentro dessa agência? Então, foi muito legal, assim, no sentido de aprender, sabe? Nada no mundo é perfeito, nem eu sou perfeita. Se você for perguntar, eles vão ter 1 milhão de críticas também sobre mim. A gente sempre... Nada é perfeito, mas eu gostei demais da experiência. As pessoas que eu conheci, as pessoas com quem eu trabalhei, os projetos que eu fiz, ver como é que funciona dentro de uma agência de tradução de grande porte, as divisões dos departamentos, como que eles processam, como que os projetos, como que eles encaram os prazos, como que eles organizam isso, como que eles trabalham com o pessoal tradutor interno, com o pessoal tradutor externo, sabe? Que tipo de divisão eles fazem de projeto. Foi muito, muito, muito enriquecedor. Foi demais, assim, para aprender. Foi uma experiência sensacional. Foi muito gostoso. E trabalho com essas meninas até hoje, e rapazes também até hoje, porque agora eu, estando em casa, voltei a ser freelancer. Continuo trabalhando para eles agora de uma outra forma, mas foi muito gostoso, assim, muito enriquecedor poder ter conhecido por dentro como que foi, sabe? E foi demais, foi muito bom. Legal. E depois disso? Depois disso, estamos aqui. Na verdade, eu saí depois disso é a fase atual. Na verdade, eu saí de lá porque a minha mãe ficou doente e eu precisei voltar para Mirassol. A minha mãe ficou muito doente, eu perdi ela em 2018. Eu acho que é por isso que eu fiquei com esse ano na cabeça. Fiquei repetindo 2018, porque foi o ano mais gigantesco na minha vida, né? Foi o ano que a mamãe foi embora daqui com a gente, fisicamente. Mas aí, eu precisei sair do serviço e vir pra Mirassol, ficar com a minha família e tal. Depois que a mamãe faleceu, tudo ficou muito difícil, tudo ficou muito confuso, tudo ficou muito louco na minha vida. Eu não sabia o que eu ia fazer, eu não sabia se eu voltava pra São Paulo, se eu ficava aqui. Foi uma loucura assim, emocional mesmo.
E aí eu também já tirei um outro tempo, assim, eu fiquei 2019 inteiro sem trabalhar. Obviamente, me aprofundei, né, caí em depressão, todos os meus sintomas psicológicos vieram à flor da pele. Precisei de ajuda, precisei de ajuda médica, precisei de ajuda dos amigos, precisei de ajuda da minha família. Até eu começar a fazer um tratamento, começar a medicação fazer efeito. A, a Caroline sempre me ajudando, Carolina Beroni, não sei se vocês conhecem. A Carol teve muita paciência comigo, muito cuidado, todos os meus amigos, todos, porque a maioria deles, assim, eu fechei, né? Tipo, não quero contato. Pra mim, eu tava num momento de sofrimento muito extremo, muito extremo. E eu não tinha contato nem com a minha família também, porque foi muito difícil esse momento. Mas a Carol sempre teve muita paciência e foi você que me ajudou, né, Carol, a voltar assim, não, vem, vamos de pouquinho, a gente vai, eu vou te ajudando, vou te mostrando, vou te indicando onde você pode conseguir projeto. Então a Carol foi muito. E assim, devagar, né, Carol? Você foi me ajudando devagar pra eu ir voltando aos poucos. Olha, vamos vendo aqui, vamos vendo ali, um passo por vez. E aí até o dia que eu falei, não, Carol, acho que eu tô preparada pra voltar pra trabalhar com agência. Mas aí aconteceu o Covid, né? Porque eu sempre falava, putz, quero trabalhar CLT. Quero ser CLT, quero voltar pra São Paulo. E aí teve o Covid, e aí não tenho mais chance, tô presa aqui. Mas aí as coisas começaram a dar certo também, porque foi surgindo... então, que eu ia falar que amarra hoje aquele meu primeiro emprego. Uma das meninas que trabalhou comigo no primeiro emprego, lá em São Carlos, a menina tava no... Eu era mais velha que ela tava no primeiro ano da faculdade, mandou mensagem, Mari, tem um cara que trabalhou com a gente, não sei se você vai lembrar dele. Eu não lembrava porque ele trabalhava na casa dele, eu nunca cheguei a ver ele, né? Ele tá precisando de alguém para trabalhar com ele numa empresa que eles estão com bastante demanda por conta de todo esse contexto de Covid. Eles estão com uma super demanda porque eles são da área da tecnologia e do marketing também. Tá precisando de alguém. E agora eu tô trabalhando com ele, sabe? Assim, uma pessoa do meu primeiro emprego lá de 2008. Hoje, passaram-se 12 anos, a gente tá trabalhando junto de novo. Eu falo pra minha irmã, que a minha irmã às vezes dá umas xingadas, assim, super estressada no trabalho. Eu falo, calma, Paula, você tá começando, a gente não sabe o que vai vir daqui pra frente, quantas voltas o mundo vai dar, o tanto que você tá aprendendo hoje, isso vai ser importante daqui a um tempo. Então, a gente sempre tem que começar de algum lugar, e é muito bom quando a gente tem gente que tá afim, né, assim, disposto a falar, não, eu vou te mostrar o caminho, ou eu vou te mostrar até onde dá pra ir, ou vamos junto, eu vou com você. É muito importante, assim, em todos os sentidos. E é isso que eu tenho feito hoje. Hoje eu tô trabalhando como freelancer mesmo. Eu acho legal você mencionar essa questão do vínculo de agora com essa pessoa que trabalhou com você lá no começo, 12 anos atrás, porque eu acho que é válido a gente fazer um paralelo não só com pessoas que a gente conhece, tanto em lugares que a gente trabalha, sejam eles relacionados à tradução ou não, quanto com pessoas que a gente conhece no geral. Pode ser em evento de tradução, pode ser em webinar, pode ser nas redes sociais e com os quais você tem um contato, e a gente nunca sabe se é aquela pessoa, seja ela quem for, faça ela o que fizer, entendeu? Tipo assim, o trabalho que ela tem, não interessa. Qualquer pessoa que a gente tem na vida, com as quais a gente tem contato, pode ser um possível cliente ou uma possível referência de cliente. Né? Isso independentemente de tempo também. Isso pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 5 anos, 10 anos, 12 anos. Então, eu acredito, isso corrobora com algo que eu acredito muito, que a gente sempre tem que manter esses laços de alguma forma, tentar manter de alguma forma, e tentar manter também de uma forma profissional e ética, né? Porque com as redes sociais, a gente acaba perdendo meio que o limite de até onde você vai, até onde você não vai, da forma como você age nas redes sociais, e que isso pode afetar a forma como as pessoas te veem. Sim.
e consequentemente, se as pessoas confiam no seu trabalho ou não, porque uma coisa está vinculada à outra. Se você não vai com a cara da pessoa porque a pessoa publica alguma coisa que você não gostou, isso afeta. Não adianta falar, não me afeta. Lógico que afeta. É uma faca de dois gumes. Você tem que saber dosar aquilo lá, porque você pode se prejudicar muito facilmente também com qualquer decisão mal tomada, qualquer coisa mal colocada. E isso não é só nas redes sociais, né? É no serviço também, é no escritório também, é com as pessoas do seu lado ali, né? Sim, absolutamente qualquer conexão que você tenha. Pode ser de amizade, pode ser colega de tradutor que você conhece em eventos. E hoje em dia, sendo que os eventos estão todos online, também, porque a gente vê que as pessoas elas não têm muito limite e não sabem como agir nos eventos online. Então, a forma como você age em evento online também é muito importante. A gente tem que saber se adaptar, mas fazendo esse paralelo da vida real. É o que eu sempre falo, a gente tem que fazer o paralelo com a vida real. Eu faria isso na vida real? Não, então por que eu vou fazer no mundo virtual? Não faz sentido. Os mundos são paralelos. Então, ter esse cuidado, porque a forma como as pessoas te veem vai influenciar. Se elas precisarem indicar você e elas não tiverem gostado da forma como você agiu em algum momento, elas não vão te indicar. Assim, não tem ninguém para indicar, né? Sim, porque ela não vai nem querer vincular o nome dela com o seu, por exemplo, né? Bacana. E outra coisa que eu acho importante também a gente mencionar é fazer toda essa ligação de toda a sua experiência que você teve, né? Que eu acho que é essa que é a parte fantástica da sua experiência. Você teve praticamente experiência com todo mundo tradutório, né? É in-house em agência, in-house em grande empresa com um departamento de tradução interno, e freelancer tanto, enfim, agora... Em casa, na agência, em todo lugar. Mas, Carol, você vê, né? Cada dia que passa, eu penso, gente, só sei que nada sei. Como que a gente vai percebendo o tanto que a gente tem para aprender, o tanto... Até porque as coisas são muito rápidas, elas mudam muito rapidamente, né? Eu tava falando com você em 2013, nós duas reclamando e preocupadas, o que vai ser esse negócio de post-editing, o que é isso? Depois eu fui para uma agência que vive, ela existe no mundo inteiro, ela é gigantesca, de post-editing. É o que sustenta, é o que as pessoas estão fazendo e eu já faço. Eu aprendi como é que faz, eu entendi como é que funciona, eu entendi qual é a melhor maneira de trabalhar com isso. E você tem que se ajustar, entendeu? Você tem que... Se é aquilo, se essa é a sua profissão, você tem que se ajustar. E embora eu acho que a nossa geração, por exemplo, seja uma geração que está com muita tecnologia, com muita modernidade, muita coisa nova, a gente também paga vários preços. E um deles é a rapidez com que as coisas mudam, né? As coisas mudam. Elas não mudam que nem na época dos nossos pais ou dos nossos avós, em que as coisas transicionavam para um momento de mudança. Piscou, já era. Piscou, você tem que se reinventar. Até semanas atrás, até 4 meses atrás, as pessoas se viam, se interagiam e se abraçavam. Agora a gente nem abraçar não pode mais, entendeu? É uma coisa muito intensa as mudanças que estão acontecendo. E elas vão acontecer muito também na área da tradução, eu acho, em todas no mundo, mas na tradução a gente tem que mostrar uma certa flexibilidade e ir remando, entendeu? E ir encaixando. Às vezes a gente tá num emprego que a gente sonhava, fazendo uma coisa que a gente amava, numa cidade que a gente tá super feliz, e aí as pessoas ficam doentes, as pessoas morrem, outras pessoas nascem, você tem que voltar para uma cidade, você tem que ir para outra, você tem que aceitar palavras que você nunca quis aceitar antes, como depressão, como velório, como enterro, como batizado da minha sobrinha que acabou de nascer. São coisas que é muita loucura, e a gente só consegue passar por isso quando a gente tem outras pessoas que estão querendo ajudar a gente a remar, sabe? A gente nosso remo com uma mão e a gente ajuda o outro com a outra mão, e assim um vai ajudando o outro.
Então, precisa sempre estar ligado no outro. Não só para você não fazer coisa errada, não só para você não se queimar, mas também você sempre pode ajudar alguém, ou sempre tem alguém que pode te ajudar, né? É outra coisa extremamente importante, que foi a forma como você se adaptou em todas as fases, né? De você não ter medo de... Por mais que você fala, eu morria de medo, mas no fundo você sou medrosa. Você tá morrendo de medo interno, só que você vai lá e faz, o que é muito legal. Então, mas eu nunca tô sozinha. Eu sempre tenho alguém que vai comigo, sabe? Eu sempre tenho amigos fiéis, amigos queridos, eu sempre tenho a minha família. Sempre tem alguém que fala, vamos junto, vamos que eu te mostro, É muito importante isso, sabe? A gente só vai sair dessa, na minha opinião, a gente só vai sair dessa loucura que tá acontecendo se a gente realmente se unir, né? Tá tudo tão extremamente dicotômico, os opostos, tá tudo tão extremamente dividido, PT e Bolsonaro, tá tudo tão extremamente oposto, tanto, que a gente precisa começar a buscar caminho de se encontrar no meio, sabe? Senão não vai ter saída isso daqui, senão não vai ter solução. E tudo na minha vida eu faço com medo, mas sempre tem uma mão me segurando, me ajudando, me empurrando. E é isso que eu acho que a gente tem que fazer pra sair dessa distopia que nós estamos vivendo. E outra coisa que eu acho importante também, que eu acho que é uma lição a sua vida de 12 anos aí, principalmente essa última transição sua, que você falou que você queria ser CLT, e eu sei o tanto que você queria ser CLT, eu sei. E que acabou tendo que se adaptar e sendo obrigada a se adaptar e ir para a vida freelancer, que não era algo que você queria. Mas você foi, e eu digo hoje que, tipo assim, ela tá super prosperando, até eu tô surpresa com a forma como essa transição, no fim das contas, foi rápida, né? No sentido de, você conseguiu, graças a Deus, você conseguiu clientes para meio que preencher seu portfólio e para preencher seus dias de trabalho. Então, você tem trabalho todos os dias hoje em dia, trabalha de segunda a sexta, até mais, né? Até mais. Do que segunda a sexta-feira. Mas o que aconteceu, entendeu? E você veio aí de um período sem trabalhar. Por que eu quero falar isso? Porque tem muita gente hoje em dia falando, né? Tanto iniciante quanto pessoas que já estavam na área, mas que estão sofrendo com a questão de a Covid ter transformado a vida de ponta cabeça, que é o caso dos intérpretes, eu acho que principalmente, tradutor juramentado, bastante também, principalmente do inglês, e tradutores de algumas áreas que acabaram sofrendo também nesse aspecto. Por que eu quero dizer isso? Porque essa questão da adaptação que eu tenho falado, você tem que se adaptar, não adianta você falar assim, não, eu sou intérprete, é isso que eu faço, não vou fazer interpretação remota e querer bater a cabeça na parede e continuar insistindo com algo que não está dando certo. Não adianta. E ficar reclamando. Reclamar não resolve o problema. Não. Você pode reclamar, mas você também tem que agir, né? Então, eu acho que isso também é um bom ensinamento, tanto para iniciante em geral, em qualquer época da vida, quanto para iniciante agora e para as pessoas que estão sofrendo com toda essa pandemia. Adaptar, que é o ensinamento que a gente também teve, que eu acho que tudo se interconecta de alguma forma. O ensinamento que a gente teve com o post-editing em 2013 com a agência que a gente trabalhou. Eu lembro que eu também me sentia assim, eu chorava, eu ficava morrendo de medo. Eu falei, gente, é agora que eu vou ter que pensar em outra profissão, porque o post-editing vai roubar a profissão dos tradutores. Eu lembro que eu fiquei com muito medo. E, na verdade, no fim das contas, por quê? A gente tem que entender, entendeu? Vamos parar, vamos respirar e vamos tentar entender o que está acontecendo. A agência, no caso, deve ter errado no aspecto de não ter explicado. A gente também errou no aspecto de não ter buscado mais informações e tentar entender e tudo mais. Então, a gente precisa parar, respirar, tentar entender, analisar o que está acontecendo, analisar os prós e os contras de qualquer situação, analisar o que eu poderia fazer para mudar, isso. Isso eu não aceito fazer
não aceito. Então, se analisar, estudar a situação para tentar mudar, para tentar ver se você continua nesse caminho ou se você precisa mudar de caminho, né? Eu acho que isso é muito importante, essa aceitação de adaptação. Então, e uma coisa que eu tenho percebido, também que eu estou aprendendo agora, é que por causa daquilo que eu te falei, do tanto da rapidez com que as coisas mudam, e elas não mudam pouco, elas mudam da água pro vinho, do dia para a noite, com uma rapidez inexplicável. E isso também pode ter uma questão positiva no sentido da gente pensar assim, qualquer adaptação ou qualquer flexibilização que eu vou ter que fazer agora, qualquer coisa que eu vou precisar fazer para me ajustar agora que seja do meu desagrado, também vai ser passageiro. Entendeu? Vai ser pouco. Isso que a gente tá acontecendo agora. Eu sou do time, claramente, eu sou do time fique em casa, e aí as pessoas podem falar, mas para você é fácil falar fique em casa na pandemia, porque você já trabalha em casa, porque você recebe seu trabalho em casa, devolve ele em casa. Eu entendo que realmente a minha realidade profissional é uma das que foi menos afetadas no contexto fique em casa pandemia. Eu entendo isso. Mas volto para aquilo que eu falo. É nesse momento que a gente precisa um ajudar o outro, um dar a mão pro outro, é comprar localmente, é ajudar o comércio da sua cidade, sem julgar. Tá sem máscara? Não, tenha 2 máscaras na sua bolsa para você dar para quem tá na rua sem máscara. E vamos ter paciência porque vai passar. E a mesma coisa na nossa realidade, Carol. Quantas experiências a gente já não viu com um cliente que a gente adorava, acabou. Cliente que a gente odiava, melhorou. Assim, cliente não, mas o tipo de projeto, o tipo de trabalho, o tipo de relação. Nada as coisas elas não ficam desse jeito para sempre. Tudo se ajusta, tudo se muda muito. Então a gente vai ter que se adaptando e é muito bom talvez pensar nesse sentido. Vai passar, vai passar. Essa adaptação que eu tô fazendo vai passar, porque tá tudo 1000 por hora. 1000 por hora, sabe? O único plano que dá pra fazer hoje em dia é vou respirar para chegar no fim do dia bem, sabe? Porque todos os outros planos são mais difíceis. Sim, não tem como a gente planejar nada agora no longo prazo com coisas que dependem da questão física, né? Você pode até planejar seu negócio, tipo, se você é freelancer e seu negócio vai continuar freelancer, você pode até planejar, mas planejamentos que dependem do fim da pandemia hoje em dia é muito complicado. Então, aí também adicionar mais ansiedade a uma realidade que já é difícil, né? Então, a gente tem que, é isso que você falou, viver cada dia, agradecer por aquele dia ter sido bom, ou pensar que amanhã vai ser melhor, e começar o outro dia pensando que hoje seja bom, e assim vai, é um dia de cada vez, é tipo, entendeu? É um dia de cada vez, mais um dia, e de dia em dia a gente já tá com quase 5 meses aí de pandemia, né? Aqui, né? Aqui no Brasil, no caso. Mas, por mais que por um lado pareça que passa devagar, por outro também já voou, porque na minha opinião tem voado. A gente já passou quase, né? Então, é saber lidar tanto com o aspecto da profissão em si, quanto com o aspecto psicológico também da situação, né? Sim, sim. E diz, né, assim, a gente fica lendo e ouvindo no meio desse monte de fake news e tal, mas diz que a segunda grande, entre aspas, pandemia depois dessa vai ser de saúde mental, né? Gente, o que as pessoas estão vivendo em estado de pânico, de medo, de insegurança, de dor, de tristeza, de luto, de angústia, tem um preço, sabe? E a gente só vai conseguir sobreviver a ele se a gente conversar, se a gente falar sobre isso, falar o que tá sentindo. Quem pode procurar tratamento médico, procurar ajuda. Quem não pode financeiramente, procurar ajuda do SUS. Eu sou time SUS também, por maior que sejam as dificuldades que o SUS enfrenta hoje no Brasil, ainda assim a gente tem que lutar para ele continuar, porque ele ainda oferece serviço. Procurar os amigos, conversar, falar e olha pro lado, porque
com certeza o coleguinha que tá na carteira do lado tá passando pelas mesmas dores, ou dores parecidas. Tá todo mundo assustado. Tá todo mundo assustado. Eu acho importante você falar isso, que era uma coisa também que eu tinha falado com alguém, não me lembro, outro amigo, que é a questão de, às vezes, as pessoas, com as redes sociais, a gente acha que tá tudo lindo e maravilhoso, e que tá, né, porque as pessoas não vão publicar, as pessoas não publicam coisa ruim, as pessoas não publicam tristeza, elas não publicam fotos de desgraça, dos outros sim, né, mas delas próprias não. Então, dá essa impressão de que as coisas estão lindas, maravilhosas e que estão tudo bem. E não tá, ninguém... Não tem ninguém bem. Não tem ninguém bem. Não tem ninguém bem. Eu acho que isso é muito Quem tá bem não tá entendendo. Quem tá bem é minha sobrinha de 3 anos, que ela não tá entendendo o que tá acontecendo. E em algum aspecto também entende, sim, porque eles de alguma forma sofrem, né? É verdade. Porque as crianças estão muito acostumadas a andar ao ar livre aí pra escolinha, ter amigos, e não estão reclusas em casa. Então, querendo ou não, elas não entendem, mas estão sofrendo de qualquer forma. É verdade. E a questão é que tem muita... que era o que eu senti no começo da pandemia, que era... Eu tô sozinha, só eu que tô... Isso era aquela questão, né? Na nossa profissão, a gente está sofrendo pouco. E no meu caso ainda, eu moro sozinha, não tenho marido, não tenho filho, então eu não sofro com o marido em casa, não sofro com o filho em casa. Então eu sou muito privilegiada, que eu já cansei de falar. Só que mesmo assim, qualquer realidade que a pessoa tenha, ela vai sofrer em algum aspecto. E no começo eu me cobrei bastante em relação a esse sentido, falando, eu não tenho direito de estar me sentindo mal, de estar triste, de estar depressiva, porque eu tenho a vida perfeita, meu trabalho não foi afetado, muito pelo contrário, até aumentou, eu trabalhei muito no começo da pandemia, e aí as pessoas ficam meio que se sentindo sozinhas, e cada um no seu quadradinho, no seu mundinho, achando que ela é que tá esquisita, e que não tá certo, e que ela tá mal, mas que o resto do mundo tá bem. Não, tá todo mundo mal, é isso que eu acho que a gente tem que entender, e se você precisa de ajuda, tem que procurar ajuda. E além de procurar ajuda, também é o que você falou, olhar o amiguinho do lado, ter empatia, entender as pessoas. Uma pessoa fez alguma coisa para você, você ficou chateada, tenta entender o porquê, que de repente, né, alguma coisa que aconteceu ali na vida dela que para ela estar agindo daquela forma. Eu acho muito importante isso também, que era algo que eu estava conversando com uma outra amiga minha, de a gente mostrar mais que, gente, não tá tudo bem no sentido de tá todo mundo passando por alguma coisa em algum nível, mas tá tudo bem se sentir assim, porque a realidade não tem como você se sentir de outra forma. É isso que você falou. Se você tá tudo bem com você, se você acha que tá lindo, maravilhoso, vamos rever isso aí. Você não tá entendendo. É uma coisa errada. Mas legal. Mari, uma coisa que eu gostaria pra gente encerrar, que eu gostaria que você fizesse, se possível, o motivo, como eu já falei no começo, de eu ter convidado você pela sua experiência fantástica que você teve, né? De assim, vários sentidos, além de experiência de anos e de experiência de vários tipos de trabalho. Agora, inclusive eu nem sei a resposta a essa pergunta, hein? Essa vai ser uma pergunta nova, vamos ver. Agora que você teve a experiência de vida freelancer, nesses 5 meses aí, né, mais ou menos, você continua querendo voltar para a CLT? Então, assim... Eu acho que a questão de ser CLT ou ser freelancer, ela é um pouquinho mais profunda. E ela é mais profunda e ela acaba sendo um pouco mais secundária. Porque a parte mais rasa
do cotidiano. O que eu gosto de trabalhar? Eu gosto de trabalhar com outras pessoas. Eu gosto de trabalhar num computador que não seja meu. Eu gosto de trabalhar no computador da empresa. Eu gosto de trabalhar com a TI da empresa. Ai, mas você quer tudo na mamata? Não, não é assim. Não é uma questão de mamata, é uma questão de estrutura corporativa, uma estrutura de escritório, entendeu? Em que você tá com a pessoa do seu lado e você pode falar, deixa eu tirar uma dúvida com você, é assim, assim, assado? Que você pode explicar, ó, isso que eu fiz é assim, assim, assado, segue nesse... Eu gosto desse convívio. Então, nesse sentido, pra mim, é muito mais rico trabalhar num escritório. Eu gosto de levantar de manhã, de tomar meu banho e de ir pro trabalho. Nossa, mas você tá falando isso porque em São Paulo você não viu o que é loucura. Eu sei, eu não vi o que é loucura. Mas mesmo assim, eu gosto de levantar, eu gosto de ir pro trabalho, eu gosto de voltar, de deixar o trabalho pra trás, de saber... Todo esse esquema mais superficial, de certa forma. Mais profundamente, tem a questão do CLT. Eu não entendo de política, de economia, eu não entendo. Não é as coisas que eu gosto de estudar, ou de... Não é uma questão de gostar, eu não entendo sobre isso profundamente. Mas, por pior que as pessoas falem que o Brasil seja, por mais dificuldade que tenha no Brasil, uma coisa é inegável. A legislação trabalhista brasileira, ela é importante e rica, entendeu? Então, assim, um funcionário CLT, ele tem direitos que em muitos países desenvolvidos não tem. No Brasil, ele tem, entendeu? Então, você saber que você pode... que você não precisa se preocupar com fazer a sua contabilidade no sentido de se organizar, que você tem tudo organizado, que você não precisa se preocupar com captação de clientes, que você vai chegar e vai ter... Ah, tudo bem, você pode ser mandado embora? Pode, mas a gente está falando sobre realidades práticas do dia a dia. Então, assim, o contexto de eu poder ter as minhas férias remuneradas. Gente, não é todo país da Europa, por exemplo, não é todo país desenvolvido que tem férias remuneradas, que tem férias de 30 dias, entendeu? Então, eu acho que Ai, tá fazendo muito barulho lá fora. Eu acho que a legislação trabalhista brasileira, ela é importante e eu gosto desse contexto trabalhista. Até porque, inclusive, as pessoas que talvez não conheçam as duas juntas, assim, você tem todo um perfil empreendedor que eu não tenho. Então, a parte que para você de empreendedorismo, de captar cliente, de fazer toda a negociação, de negociar preço, de negociar forma de pagamento. Isso que para você é super natural e você faz com muito talento, para mim é muito sofrido de fazer, entendeu? Então, nesse sentido, eu me encaixo melhor no contexto CLT, trabalhar no escritório. Agora, você falar assim para mim, você quer ser CLT trabalhando em casa? Não. Eu gosto do pacote, eu gosto de estar no escritório, eu gosto de ter a pessoa do meu lado, eu gosto de trocar ideia, entendeu? Eu gosto do contexto. Então, nesse sentido, eu senti muita falta e eu achei que eu fosse me recolocar com mais facilidade. Mas aí veio a pandemia e veio toda a loucura, não foi o que aconteceu. Mas eu tô muito contente hoje trabalhando freelancer em casa, no sentido de que todo mundo sabe, quem já foi freelancer um dia sabe, existem muitos pontos positivos, né? A questão de você se organizar, do seu horário, da flexibilidade, de você quer queira ou quer não estar no conforto da sua casa, se você pode montar o seu escritório da forma que fique melhor para você. Então, ambos os lados, ambos os dois têm seus pontos positivos e negativos. Depende muito da personalidade de cada um. E eu tive esse privilégio de ter vivenciado um pouquinho de cada um para saber onde que eu me encaixo mais. Para mim foi muito, muito, muito importante. Uhum. Mas tô contente, tô feliz hoje. Não, eu acho legal você ter falado isso, porque tudo se resume a realmente personalidade. Não é questão de um ser melhor que o outro. Não, vai depender tudo da personalidade da pessoa. Para mim, eu idolatro o mundo freelancer, como você bem sabe. Para você, você é totalmente oposto. Você idolatra o mundo CLT. Então, as pessoas trabalhavam comigo em São Paulo e falavam, você é tonta. Gente, a gente quer ir pra casa. Eu falava, não, mas é isso que eu adoro vir trabalhar aqui, gente. Eu falo, você adora o outro, o oposto. Exatamente. Então, o resumo da ópera nesse aspecto realmente que depende da personalidade, que cada um só que vai saber, não tem como, você tem que analisar os prós e os contras, de repente até, se possível, ter a experiência dos dois para poder escolher um ou outro. E de repente você acha que você quer uma coisa e na prática você vê que não era bem aquilo, né?
E aí você vê que não, que você prefere o outro. E pra gente concluir, com base também toda essa experiência sua, você pode dar alguma dica com relação a trabalhar in-house? Vamos pensar em agência, porque eu acho que é o mais comum, né? É um pouco mais difícil você trabalhar em in-house em grandes departamentos de tradução, embora não seja impossível, até porque eu acho que as empresas têm enxugado mais e muitas delas têm cortado o departamento de tradução, né? Ainda mais agora, eu imagino, com toda a crise. Prós e contras, ou... Enfim, essa comparação do mundo do tradutor in-house, ou as diferenças e semelhanças do tradutor in-house e para o tradutor freelancer. Só para a gente encerrar. Eu nem vou, Carol, não vou te atender o seu pedido. Eu nem vou entrar tanto nessa questão dessa diferença, porque assim... O que acontece? Tudo, de novo, eu vou ser repetitiva, tudo está mudando muito. Eu tenho certeza que hoje, se eu voltar para essas duas empresas que eu estava até 2 anos atrás, o contexto já está diferente. Eu converso com os meus colegas que estão lá ainda, como é que tá, como é que saudade, tudo mudou. Tudo mudou. Eles já estão trabalhando em outro lugar, eles já mudaram os esquemas, já mudaram os horários, já mudaram o formato, tudo está mudando extremamente rapidamente, entendeu? Esse escritório, a agência de tradução que eu tava em São Paulo já não tá mais nada do jeito que tava quando eu tava lá. As pessoas mudaram, os clientes mudaram, as exigências mudaram. Então, assim, tudo tá mudando com muita rapidez. E a questão é a sua personalidade, aquilo que vai funcionar pra você naquele momento da sua vida. Pode ser que se eu tivesse casada com 3 filhos, nessa época que eu tava em São Paulo sendo feliz, sem nada, não teria sido tão enriquecedor, não teria sido tão legal, teria sido talvez diferente. Então, tudo vai do contexto. O que eu quero falar, na verdade, pra quem até tá começando, ou que tem a vontade de... percebe que tem esse talento... vai continuar no caminho da tradução, em todas as profissões e em todos os contatos humanos, a gente precisa ter uma postura ética acima de tudo. Mas a tradução, eu vou puxar a sardinha pro nosso lado. Gente, onde você estiver, se você estiver no escritório, se você estiver na sua casa, a ética, você tem que ter uma noção muito concreta de comportamento ético, porque você está lidando com prazos que outras pessoas estão dependendo da sua entrega, pessoas que estão dependendo da qualidade da sua entrega, pessoas que estão dependendo do critério, do rigor, do empenho, pessoas que estão confiando que eles estão entregando na sua mão um material confidencial deles e que é você que vai trabalhar naquele material, que você vai entregar com a qualidade final. Isso é uma coisa que não muda em nenhum lugar, dentro do departamento ou dentro de casa, se você estiver sentado na sua sala trabalhando de pijama ou se você estiver de salto numa multinacional, sabe? Pode parecer uma coisa boba, mas todo mundo é assim. Não é. A gente sabe que não é. A gente sabe que não é. Então, assim, é isso que faz qualquer tipo de profissional e qualquer tipo de pessoa, desde os cargos mais altos até o mais simples, aguentar firme o solavanco. É você ter uma postura ética e dar o seu melhor dentro daquilo que você pode, sabe? Agora, o restante, se adaptar no escritório, é tudo como vai a maré. Sabe, hoje a maré deu pra eu trabalhar no escritório, eu vou me adaptar aqui. Hoje a maré deu pra eu ficar em casa, eu não posso mais sair, eu tenho que ficar home office. A gente se adapta, sabe? Essa aqui é a minha... Se eu tivesse que dar uma dica, seria essa na vida. Perfeito. Então, não importa que você não respondeu a minha pergunta, o que importa era exatamente isso. É um aprendizado geral que você teve com toda essa sua experiência. Porque não é assim, a ética... Não, gente, a gente sabe que até a gente escorrega. Então é uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção, ter um comportamento... Prestar muita atenção. Porque tem muita gente dependendo do nosso trabalho e esperando a nossa entrega com a melhor qualidade, daquilo que foi combinado. Sabe? Então... Perfeito, Mari. Adorei o nosso bate-papo. Eu que adorei. Eu que adorei, gente. Já vou marcar o próximo já. Vamos! Vamos fazer um por semana.
Perfeito. A gente marca um Obrigada. próximo e fala sobre outro assunto. Adorei mesmo. Muito obrigada mais uma vez por você ter aceitado meu convite. Obrigada por você ter me aceitado aqui e obrigada por tudo que você sempre faz por mim, que você é uma amiga e uma colega de trabalho sem palavras. Sem palavras. Hashtag é nós, né? Hashtag é nós. Contrato de amizade, né? A gente paga pra isso, já foi falado. Já vou falar. Obrigada, Vivi. Então, muito obrigada. É isso, pessoal. Muito obrigada mais uma vez por vocês terem assistido ou ouvido este episódio. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais!